981. Quanto tempo? Saudade de vocês. Eu torcendo aqui que isso tudo acabe logo pra gente poder ter nossas aulas normais. Enquanto isso não acontece, vamos de aula em vídeo. Tá? E a gente vai falar aí da unidade 3, começando pela América. A América é o segundo maior continente do mundo, com 42 milhões de quilômetros quadrados de área, formada por duas grandes porções de terra, a América do Norte e a América do Sul, que é ligada por um istmo, que é uma porção estreita de terra que liga duas extensões maiores de terra, que é a América Central. Nosso continente se localiza no hemisfério ocidental em relação ao meridiano de Greenwich. Já em relação à linha do Equador, que estabelece o hemisfério norte e sul, o continente americano se localiza em ambos hemisférios. É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico. Vamos falar aí agora um pouquinho, né, da colonização da América. Os europeus chegaram na América em 1492 por meio da expedição de Cristóvão Colombo. Em 1494, a Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo, que era a expressão criada pelos europeus para designar as terras conhecidas por eles no final do século XV. Tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, né, era entre Portugal e Espanha, que dividia a América. Foi a primeira fronteira aí firmada nas terras americanas. O processo de colonização iniciou entre os séculos XV e XVI, durante a expansão marítima europeia, né, conhecida como as Grandes Navegações, que foi financiada pela coroa portuguesa e espanhola, que tinha o objetivo, né, da expansão territorial, da exploração de terra, dos recursos naturais, né, da submissão de outros seres humanos ao trabalho escravo no Novo Mundo. Aí a gente vai ver agora que a América, né, tem duas formas aí de regionalização, tá? Devido à grande extensão territorial da América, pode ser regionalizada de diversas maneiras. Aqui vamos enfatizar duas em particular, que levam em consideração a geografia e os aspectos físicos, e a outra, os aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos. O primeiro aí a gente vai ver em relação aos aspectos históricos, sociais e econômicos, tá? Essa regionalização corresponde ao processo de colonização, no qual participam espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses, impondo as suas culturas e seus estilos de vida. Na América Latina ocorreu a colônia de exploração. Já na América anglo-saxônica aconteceu a colônia de povoamento. Ou seja, os colonizadores tinham como objetivo fixar a população em suas terras. A língua é um aspecto cultural que influencia essa regionalização, pois na América Latina são faladas as línguas neolatinas, como português, espanhol e francês. Já na América anglo-saxônica predomina o inglês, da língua anglo-saxônica. Então, duas características importantes, né, nessa divisão da América anglo-saxônica e América Latina é a língua. Outra característica importante, a colonização. A América anglo-saxônica teve a colonização de povoamento, onde o trabalho era familiar, livre e assalariado.
a divisão de terra em pequenas e médias propriedades rurais. A atividade era a policultura, eram várias culturas, né, de plantações. E a produção era voltada para abastecer o mercado interno. América anglo-saxônica. A América Latina já teve a colônia de exploração, onde o trabalho era escravo, que no início eram os índios e depois foram os africanos. As divisões de terra eram grandes latifúndios, então era uma pessoa só, né, que tinha grandes pedaços de terra. A atividade, né, era monocultura, um produto só. A gente tem exemplo aí da cana-de-açúcar no Brasil, né? E a produção voltada para abastecer o mercado externo, né? Outro critério levado em consideração o desenvolvimento socioeconômico dos países, pois as diferentes formas de colonização determinaram a desigualdade no continente americano. Enquanto os países que sofreram principalmente a colônia de povoamento se tornaram desenvolvidos, e os países que foram colonizados para de exploração tornaram subdesenvolvidos. Então, eles dizem que devido, né, esse tipo de colonização trouxe problemas do passado para o presente e para, né, a atualidade de hoje, que aonde teve colônia de povoamento, os países conseguiram se desenvolver, Estados Unidos e Canadá, e aonde teve colônia de exploração, né, os países continuam subdesenvolvidos, que aí é a América Central, a América do Sul e o México junto. Mais um pouco aí da América anglo-saxônica e da América Latina, tá? A América anglo-saxônica é composta pelos Estados Unidos e Canadá e foi colonizada pelos ingleses e franceses. Apresentam indicadores sociais e econômicos melhores do continente americano. Lembrando, né, que essa aí foi a colônia de povoamento. E eu tenho a América Latina. É composta pelo México, pelos países da América Central e da América do Sul. Foi colonizada na sua maioria por portugueses e espanhóis. Apesar de alguns países dessa região apresentarem grande crescimento econômico nos últimos anos, muitos problemas ainda persistem. Apesar de apresentar estabilidade política, muitos países integrantes da América Latina não conquistaram sua independência econômica com relação às grandes potências mundiais, sobretudo com os Estados Unidos. São países exportadores de produtos primários e precisam importar produtos industrializados, com alto valor de mercado. Agora a gente vai ver a parte, tá, da regionalização física e geográfica. Essa regionalização leva em consideração a posição geográfica do aspecto físico do continente. Assim, a América pode ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte apresenta área superior a 24 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde a 55% do continente. O território norte-americano limita ao norte do Oceano Glacial Ártico, ao leste ao Oceano Atlântico e ao oeste ao Oceano Pacífico. É cortada pelos paralelos, Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer. É composta por 3 países: o México, Estados Unidos e o Canadá. A América Central compreende uma área do território americano e pode ser dividida em 2 porções: a continental, que liga a América do Norte e a América do Sul, e a insular, que compreende um conjunto de ilhas em forma de arco no Oceano Atlântico. A América Central
é banhada a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico, que forma a região do Mar do Caribe ou das Antilhas. Essas porções apresentam 7 países: o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, o El Salvador, a Honduras, Guatemala e Belize. A América Central Insular é formada por um conjunto de arquipélagos situada no Mar do Caribe e das Antilhas, sendo divididas para fim de estudos geográficos em 3 porções: as Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e as Bahamas. E por fim chegamos aí na América do Sul. Apresenta uma área de 18 milhões de quilômetros quadrados, que representa 43% do continente americano. O espaço sul-americano limita-se ao leste e ao sul, Oceano Atlântico, e ao oeste ao Pacífico, ao norte ao Mar das Antilhas ou do Caribe. É cortada por 2 importantes paralelos. Ao norte, a linha do Equador, e ao sul, Trópico de Capricórnio. É composta por 12 países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, além da Guiana Francesa, que é um território francês. Então, gente, a gente termina aqui a regionalização da América, tá? Lembrando que eu posso ter 2 formas: a física e a geográfica, onde eu divido a América em 3 porções: América do Norte, América Central e América do Sul. E eu tenho a outra divisão que eu levo em consideração a história, a economia, a política, que é a anglo-saxônica e a América Latina. Então a gente encerra por aqui nossa aula hoje. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato com a tia Aline, tá? Um beijo, saudades.